Nunca imaginei que minha vida mudaria tanto ao aceitar aquele emprego no necrotério central. Precisava muito do dinheiro e, sendo sincera, não me importava em trabalhar com corpos. Sempre tive um estômago forte e uma curiosidade natural pela morte desde que perdi meus pais muito nova. O trabalho era relativamente tranquilo nas primeiras semanas. Auxiliar os médicos legistas, organizar documentação, preparar os instrumentos e manter tudo higienizado. Nada que me causasse desconforto ou medo. Até que numa quarta-feira, durante uma autópsia de rotina em uma mulher jovem, vítima do que parecia ser um simples acidente doméstico, notei algo estranho acontecendo. Primeiro pensei que fosse só cansaço. Afinal, estava fazendo hora extra há 3 dias seguidos, mas então aquela névoa azulada começou a se formar acima do corpo, e eu sabia que não estava imaginando coisas. Foi quando o Dr. Martinez fez a primeira incisão no tórax que tudo ficou mais intenso. A névoa começou a tomar forma humana, como se estivesse se desprendendo do corpo aos poucos, e eu podia ver claramente o rosto da mulher se formando naquela silhueta flutuante. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair a bandeja com instrumentos, chamando a atenção de todos na sala. O Dr. Martinez me perguntou se eu estava bem, mas eu mal conseguia responder. Meus olhos estavam fixos naquela forma que agora me encarava de volta. O mais assustador é que ninguém mais parecia notar. Todos continuavam seus trabalhos normalmente, conversando sobre procedimentos e fazendo anotações, enquanto eu assistia em silêncio absoluto aquela coisa se materializar completamente. E então ela começou a falar, sua voz ecoando diretamente na minha mente. Ele planejou tudo. Não foi um acidente. Ele cortou o fio do secador de propósito. Mal consegui me manter em pé depois de ouvir aquelas palavras. Pedi licença e corri para o banheiro, onde vomitei todo o meu almoço. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar no chão frio, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Fiquei uns 15 minutos ali, respirando fundo e me convencendo de que estava tendo algum tipo de surto psicótico. Quando finalmente criei coragem para voltar à sala de autópsia, a primeira coisa que notei foi que a névoa tinha sumido. O corpo estava lá, aberto e sendo examinado metodicamente, mas aquela presença tinha desaparecido completamente. Tentei me concentrar no trabalho pelo resto do dia, mas não conseguia parar de pensar nas palavras que tinha ouvido. Será que deveria contar para alguém? Quem acreditaria em mim? Eu mesma mal conseguia acreditar. Na manhã seguinte, cheguei mais cedo ao trabalho e fui direto verificar o relatório do caso. Precisava saber mais sobre aquela mulher. Caroline Santos, 28 anos, encontrada eletrocutada na banheira de casa. O marido disse que ela costumava secar o cabelo enquanto tomava banho, apesar dos seus avisos constantes sobre o perigo. Um trágico acidente, segundo as palavras dele no depoimento. Mas enquanto lia aquelas linhas, senti um arrepio familiar percorrer minha espinha, a mesma sensação que tive quando vi aquela névoa se formar. Olhei ao redor da sala vazia de arquivos e lá estava ela novamente, a silhueta de Caroline, agora mais nítida e próxima. Ela apontou para uma pasta específica na estante. Procure por Ana Luísa Mendes, 3 meses atrás. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Com as mãos tremendo, peguei a pasta que Caroline havia indicado. Ana Luísa Mendes, 31 anos. Outro acidente doméstico. Eletrocutada por um curto-circuito no chuveiro. O que me fez gelar foi descobrir que o marido dela era irmão do marido de Caroline. 2 acidentes elétricos em menos de 3 meses. 2 mulheres da mesma família. Fechei a pasta rapidamente quando ouvi passos se aproximando, mas a presença de Caroline continuava ali, me observando com uma expressão que misturava tristeza e urgência. Ela murmurou mais um nome antes de desaparecer. Procure por Mariana Ribeiro, 2019. Passei o resto da manhã fingindo trabalhar,
mas minha mente estava a 1000 por hora, tentando entender como eu tinha me metido nessa situação. Por que eu? Por que agora? O pior é que eu sabia que não conseguiria simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Durante o almoço, me tranquei novamente na sala de arquivos. Mariana Ribeiro tinha apenas 25 anos quando morreu. Adivinhe como? Eletrocutada por um ferro de passar defeituoso. E sim, ela era noiva do mesmo homem que depois se casaria com Ana Luísa. Um padrão horripilante começava a se formar na minha frente. E eu podia sentir meu coração batendo cada vez mais forte. 3 mulheres, 3 acidentes com eletricidade, todas conectadas ao mesmo homem. Mas o que eu poderia fazer com essa informação? Quem acreditaria em uma funcionária novata do necrotério dizendo que descobriu uma série de assassinatos porque está vendo e conversando com o espírito de uma das vítimas? Eu mesma mal conseguia acreditar no que estava acontecendo e estava vivendo isso em primeira mão. Foi então que percebi que não estava mais sozinha na sala de arquivos. Não apenas Caroline estava lá, mas agora também via 2 outras silhuetas se formando ao seu lado. Ana Luísa e Mariana, imagino. Elas não falavam, apenas me observavam com olhares suplicantes que me causavam um desconforto profundo. Tentei me concentrar nos arquivos, procurando mais conexões, qualquer coisa que pudesse servir de prova concreta, quando encontrei algo interessante. Antes de se tornar um especialista em concertos elétricos, profissão que usava para ajudar suas esposas com os reparos que acabaram as matando, aquele homem havia trabalhado como técnico em eletrônica em uma empresa de segurança. O acesso que ele tinha a equipamentos e conhecimento técnico começou a fazer todo sentido de uma forma assustadora. Mas então algo ainda mais perturbador chamou minha atenção. Havia uma 4ª pasta de apenas 2 semanas atrás com um padrão similar. Márcia Rodrigues, 34 anos, morte por choque elétrico ao usar um carregador de celular defeituoso. Não havia conexão aparente com as outras vítimas, até eu ver o endereço dela, o mesmo prédio onde o suspeito morava atualmente. As 3 silhuetas pareceram ficar mais agitadas quando abri essa pasta. E eu podia sentir uma energia diferente no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Foi quando notei um detalhe que me fez sentir como se tivesse levado um soco no estômago. Havia uma nova autópsia agendada para aquela tarde, de uma mulher encontrada morta em casa naquela manhã. Causa presumida? Choque elétrico de uma tomada com problemas na instalação. E o pior, ela morava num apartamento exatamente abaixo do nosso suspeito. Não consegui participar daquela autópsia. Inventei uma desculpa sobre estar passando mal e fiquei na minha sala tentando organizar meus pensamentos. Mas não adiantou muito. Assim que o corpo deu entrada no necrotério, senti aquela mesma energia familiar se aproximando. A nova vítima, Diana Torres, apareceu na minha frente antes mesmo da autópsia começar. Diferente das outras, ela parecia mais agitada, mais presente. Ele está ficando descuidado, ela disse, sua voz carregada de uma raiva que eu podia quase sentir fisicamente. Está confiante demais porque nunca foi pego. As outras 3 aparições se juntaram a ela e pela primeira vez todas falaram ao mesmo tempo, suas vozes se misturando na minha cabeça de uma forma que me causou uma dor lancinante. Ele já escolheu a próxima. Você precisa impedir. Passei a noite em claro, revirando todas as informações que tinha descoberto. Criei um arquivo detalhado no meu computador pessoal, conectando todos os pontos. As datas, os locais, os acidentes, as ligações entre as vítimas. Não tinha provas concretas, claro. Como explicar que minhas principais testemunhas eram espíritos? Mas havia um padrão inegável ali. Percebi que ele sempre agia em intervalos regulares, exceto agora, que tinha acelerado seu ritmo. Diana foi morta apenas 2 semanas depois de Márcia. Por que a pressa? E então, como um raio, a resposta me atingiu. Ele estava planejando se mudar. Encontrei um anúncio de venda do apartamento dele em um site imobiliário.
Em 2 semanas, ele estaria em outra cidade, provavelmente recomeçando seu ciclo macabro com novas vítimas. Naquela manhã, cheguei ao trabalho decidida a fazer alguma coisa. Não podia simplesmente deixar mais mulheres morrerem. Me tranquei na sala de arquivos novamente, reorganizando todas as informações que tinha encontrado, procurando por qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido. Foi quando notei algo nos laudos técnicos. Em todos os casos, o perito que assinou a análise dos equipamentos elétricos era o mesmo. E mais, ele tinha trabalhado na mesma empresa de segurança que nosso suspeito anos atrás. Será que ele sabia de algo? Ou pior, será que ele era cúmplice? As 5 silhuetas agora me cercavam, suas presenças mais fortes do que nunca, como se confirmassem minhas suspeitas. Diana se aproximou mais. Ele sempre soube, sempre ajudou a encobrir tudo. Enquanto eu absorvia essa nova informação, ouvi vozes no corredor. Eram o Dr. Martinez e o próprio perito, conversando sobre o caso de Diana. Meu sangue gelou quando ouvi o perito dizer que já tinha o laudo pronto, confirmando o acidente. Como ele poderia ter um laudo se mal tinha começado a análise? As silhuetas começaram a ficar mais agitadas, a temperatura da sala caiu drasticamente e os papéis nas mesas começaram a se mexer sozinhos. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti verdadeiro medo, não das almas que me cercavam, mas do que aqueles homens poderiam fazer se descobrissem que eu sabia de tudo. Peguei meu celular e comecei a fotografar discretamente todos os documentos que tinha encontrado. Precisava de um plano, e precisava rápido. Passei o resto do dia me movimentando como uma sombra pelo necrotério, evitando contato com qualquer pessoa, especialmente com o perito que ainda estava por ali. As almas não me deixavam sozinha, nem por um momento. Era como se elas soubessem que eu era sua única chance de justiça. No final do expediente, quando já estava prestes a ir embora, Diana apareceu na minha frente mais uma vez, mas agora com uma expressão diferente, quase desesperada. Ela está aqui embaixo, a próxima. Ele a trouxe para ver o apartamento hoje à tarde. Meu coração disparou. Corri para a janela que dava para o estacionamento e vi nosso suspeito conversando com uma mulher jovem perto de um carro. Ela sorria, provavelmente encantada com o preço abaixo do mercado do apartamento que ele oferecia. Não sei explicar o que aconteceu depois. Foi como se todas as 5 almas se manifestassem ao mesmo tempo, com uma força que eu nunca tinha presenciado. As luzes do necrotério começaram a piscar violentamente. Equipamentos ligavam e desligavam sozinhos. E um vento gelado surgiu do nada, mesmo com todas as janelas fechadas. O caos foi tanto que chamou a atenção de todos no prédio, inclusive do casal no estacionamento. Vi quando a mulher olhou assustada para cima, para todas aquelas luzes piscando, e percebi que ela começou a fazer perguntas ao nosso suspeito, que parecia cada vez mais nervoso. Minutos depois, ela entrou no carro e foi embora, visivelmente perturbada. As almas tinham conseguido assustá-la e fazê-la desistir da compra. Mas eu sabia que isso era só o começo. Ele encontraria outra vítima, em outro lugar, a menos que eu fizesse algo. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Organizei todos os documentos que tinha fotografado, incluindo os laudos suspeitos do perito, e criei um e-mail anônimo. Eu anexei tudo e enviei para 3 destinatários diferentes. A delegacia especializada em crimes contra a mulher, um jornal investigativo da cidade e, por fim, para a irmã de Caroline, a única parente que tinha demonstrado desconfiança sobre a morte dela, segundo os relatórios policiais. Não usei nenhuma informação sobre as almas, claro. Apenas apresentei os fatos. O padrão dos acidentes, as conexões entre as vítimas, a suspeita relação entre o assassino e o perito, tudo documentado e organizado cronologicamente. Depois de enviar, fiquei olhando para a tela do computador, tremendo, imaginando se tinha feito a coisa certa. Foi a última noite que vi as almas. Elas apareceram uma última vez no meu quarto, mas diferentes. Estavam mais luminosas, mais em paz.
Não disseram nada, apenas me olharam com o que pareceu ser gratidão, antes de desaparecerem completamente. Na manhã seguinte, quando cheguei ao trabalho, havia uma agitação diferente no ar. Viaturas policiais estavam estacionadas em frente ao necrotério e vi quando levaram o perito algemado. Nosso suspeito foi preso algumas horas depois, tentando embarcar em um ônibus para outra cidade. O caso explodiu na mídia nos dias seguintes, com todas as conexões sendo expostas. A investigação revelou que o perito recebia dinheiro para falsificar os laudos e a perícia técnica encontrou evidências de manipulação em todos os equipamentos elétricos das cenas dos crimes. Pedi demissão uma semana depois, não porque estava com medo, mas porque sabia que meu trabalho ali estava concluído. Às vezes, ainda sinto aquela energia familiar quando passo perto do necrotério, mas as almas nunca mais apareceram. Acho que finalmente encontraram paz. Trabalho como legista há 12 anos no IML Central e nunca imaginei que passaria por algo assim. Já vi de tudo nessa profissão. Acidentes horríveis, mortes violentas, casos que me tiraram o sono por semanas. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo na semana passada, durante uma autópsia que deveria ser completamente rotineira. Era uma terça-feira normal, daquelas em que você já está cansado, mas ainda tem uma pilha de laudos para finalizar. O caso em questão era aparentemente simples. Homem, 47 anos, encontrado sem vida em casa, suspeita de parada cardíaca. Cheguei cedo naquele dia por volta das 7 horas e decidi começar por esse caso justamente por parecer o mais direto. Coloquei meu jaleco, luvas, máscara e todos os equipamentos de proteção que uso há anos, de forma quase automática. Quando entrei na sala de autópsia, tudo parecia absolutamente normal. Comecei os procedimentos iniciais como sempre faço. Registro fotográfico, exame externo, verificação de marcas ou lesões. O corpo apresentava lividez fixa, compatível com o tempo de morte estimado e nenhum sinal aparente de trauma. Estava prestes a fazer a primeira incisão quando algo estranho começou a me incomodar. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? Foi exatamente isso que senti, mas de uma forma muito mais intensa do que já havia experimentado. Tentei ignorar inicialmente, afinal, trabalho sozinha naquela sala há anos e nunca tive problemas com isso. Mas à medida que me preparava para começar o exame interno, a sensação só aumentava. Peguei o bisturi e, por força do hábito, verifiquei se a lâmina estava adequada. Foi nesse momento que notei algo no reflexo do metal que fez meu sangue gelar. O rosto do cadáver, refletido na superfície polida, tinha os olhos completamente abertos, me encarando. Pisquei algumas vezes e olhei diretamente para o corpo. Os olhos continuavam fechados, exatamente como estavam desde o início. Pensei que era apenas minha mente me pregando peças devido ao cansaço. Então respirei fundo e voltei a me concentrar no trabalho. Mas toda vez que o bisturi refletia o rosto do cadáver, lá estavam aqueles olhos, me observando com uma intensidade perturbadora. Não eram olhos vazios como os que costumamos ver em corpos sem vida. Havia algo neles, uma consciência, uma presença que me fazia sentir como se estivesse sendo julgada por cada movimento que fazia. Tentei mudar o ângulo do bisturi, a posição da luz, qualquer coisa que pudesse explicar aquela anomalia, mas não importava o que eu fizesse. O reflexo continuava mostrando aquele olhar fixo e consciente, enquanto o corpo permanecia com os olhos fechados. O mais assustador era que, conforme avançava nos procedimentos, comecei a notar mudanças sutis na expressão refletida. Não era mais apenas um olhar fixo, as sobrancelhas se moviam levemente, como se em desaprovação, e os cantos da boca pareciam se contrair em uma expressão de dor contida cada vez que eu fazia uma incisão. Sei que isso soa impossível, e durante todo o tempo eu tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, estresse ou cansaço acumulado.
mas era real demais, detalhado demais. Cheguei a trocar o bisturi 3 vezes, pensando que poderia haver algo de errado com o primeiro, mas a cena se repetia em qualquer superfície reflexiva que eu usasse. Minhas mãos começaram a tremer, e pela primeira vez em mais de uma década de profissão, senti medo real de continuar uma autópsia. Tentei me recompor e agir profissionalmente, dizendo a mim mesma que precisava terminar aquele procedimento. Mas quando comecei a fazer a incisão em exótrio no tórax, algo ainda mais perturbador aconteceu. No reflexo do bisturi, pude ver lágrimas escorrendo dos olhos do cadáver. Lágrimas reais que deixavam rastros brilhantes em sua pele pálida. Mas quando olhava diretamente para o corpo, não havia qualquer sinal de umidade. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o bisturi cair. O suor escorria por dentro do meu jaleco e minha respiração estava cada vez mais pesada. Naquele momento, percebi que não estava mais conseguindo manter o controle da situação. Anos de experiência e profissionalismo pareciam ter evaporado diante daquela impossibilidade que se desenrolava na minha frente. Cheguei a cogitar chamar algum colega, mas como explicaria aquilo sem parecer completamente louca? Decidi fazer uma pausa, me afastei da mesa e fui até o pequeno lavatório no canto da sala para lavar o rosto e tentar recuperar a compostura. Foi quando notei que as luzes da sala começaram a piscar levemente, um fenômeno que nunca tinha acontecido antes naquela ala do IML, que tinha um sistema elétrico independente justamente para evitar problemas durante os procedimentos. O ar também parecia ter ficado mais pesado, como se a temperatura tivesse caído alguns graus de repente. Quando voltei para a mesa de autópsia, senti um arrepio percorrer minha espinha. No reflexo cromado da bancada de instrumentos, pude ver claramente que o corpo havia virado a cabeça em minha direção. Mas ao olhar diretamente para ele, estava na mesma posição de sempre, perfeitamente imóvel. Naquele momento, percebi que minhas pernas estavam bambas e precisei me apoiar na mesa para não cair. O monitor cardíaco, desligado ao lado da mesa, começou a emitir bips fracos e irregulares, mesmo sem estar conectado a nada. Olhei em volta procurando alguma explicação racional, qualquer coisa que pudesse justificar o que estava acontecendo. Mas a sala continuava silenciosa e aparentemente normal, exceto por aquele bip inexplicável e as luzes que ainda piscavam. Tentei me concentrar no procedimento mais uma vez, dizendo a mim mesma que já estava na metade e precisava terminar. Mas quando peguei o bisturi novamente, o reflexo mostrava agora o cadáver com uma expressão que nunca vou esquecer. Era uma mistura de súplica com algo que parecia ser compaixão. Como se ele soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse tentando me alertar sobre alguma coisa. Minhas mãos estavam tão trêmulas que, ao tentar continuar a incisão, acabei fazendo um corte mais profundo do que o necessário. Foi nesse momento que algo impossível aconteceu. Um gemido baixo e gutural encheu a sala. Não era um som normal, daqueles que às vezes os corpos emitem por conta da liberação de gases. Era algo diferente, quase consciente. Larguei o bisturi imediatamente e ele caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela sala. Quando me abaixei para pegá-lo, congelei. No reflexo do piso de aço inoxidável, o corpo estava sentado na mesa, me olhando diretamente. Levantei os olhos lentamente, tomada por um terror que nunca havia sentido antes, mas o corpo continuava deitado, exatamente como deveria estar. Foi quando as luzes piscaram uma última vez e apagaram completamente. Fiquei paralisada na escuridão por alguns segundos que pareceram uma eternidade. A única iluminação vinha da luz de emergência próxima à porta, que projetava sombras estranhas pela sala. O bip do monitor tinha parado, mas agora eu podia ouvir algo ainda mais perturbador. Uma respiração. Não a minha, que estava presa na garganta. Era uma respiração pesada, úmida, vindo da direção da mesa de autópsia. Meu corpo inteiro tremia e eu não conseguia me mover.
A temperatura tinha caído tanto que eu podia ver minha própria respiração quando finalmente consegui soltar o ar. Foi quando percebi que precisava sair dali imediatamente. Comecei a me mover lentamente em direção à porta, sem tirar os olhos da silhueta do corpo na mesa, mesmo sabendo que não queria ver o que poderia acontecer em seguida. Cada passo parecia durar uma eternidade, e o som dos meus sapatos no piso ecoava de uma forma anormalmente alta na sala silenciosa. Estava a apenas alguns passos da porta quando as luzes voltaram de repente, me cegando momentaneamente. Quando meus olhos se ajustaram, olhei instintivamente para a mesa de autópsia e senti meu coração quase parar. O corpo estava exatamente na mesma posição, os olhos fechados, aparentemente normal. Mas havia algo diferente, algo que me fez questionar tudo o que sei sobre morte e vida. Na superfície metálica da mesa, onde eu havia deixado a incisão inacabada, não havia mais corte algum. A pele estava intacta, como se eu nunca tivesse começado a autópsia. Todos os instrumentos que eu havia usado estavam organizados perfeitamente na bandeja, limpos e brilhantes, como se nunca tivessem sido tocados. E na ficha de procedimento que eu havia começado a preencher, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma única linha escrita com uma caligrafia que não era a minha. Ainda não é minha hora. Me afastei da mesa cambaleando, sem conseguir desviar os olhos daquela mensagem inexplicável. Foi quando notei algo ainda mais perturbador. O relógio na parede marcava exatamente a mesma hora em que eu havia começado o procedimento. 7h15. Olhei rapidamente para meu celular, pensando que o relógio da sala poderia estar com defeito. Mas ele mostrava o mesmo horário. Era como se todo aquele tempo que passei ali dentro não tivesse existido. Corri para fora da sala, deixando tudo para trás, e fui direto para a recepção do IML. Com as mãos tremendo, pedi para ver a documentação de entrada daquele corpo. A funcionária procurou no sistema e me olhou confusa. Não havia registro de nenhum corpo com aquela descrição dando entrada no IML naquela manhã. Voltei correndo para a sala de autópsia, agora acompanhada por 2 colegas que estavam preocupados com o meu estado. Mas quando chegamos lá, a sala estava completamente vazia e limpa, como se ninguém tivesse estado ali naquela manhã. Pedi licença médica logo depois disso e fiquei 2 semanas em casa, tentando processar o que havia acontecido. Voltei ao trabalho porque precisava, mas nunca mais consegui fazer uma autópsia sozinha. Sempre peço que algum colega me acompanhe agora. E evito ao máximo olhar para superfícies reflexivas durante os procedimentos. Até hoje, não sei explicar o que aconteceu naquela manhã. Já pesquisei casos similares, li relatos de outros profissionais, mas nunca encontrei nada parecido. Às vezes me pego pensando se foi tudo uma alucinação causada pelo estresse, mas então lembro dos detalhes. O olhar no reflexo, as lágrimas, a respiração na escuridão, a mensagem na ficha, e sei que foi real demais para ser apenas imaginação. O mais estranho é que 3 meses depois, vi uma notícia no jornal sobre um homem que havia sido encontrado em estado crítico em sua casa, com os mesmos dados e descrição do corpo que deveria ter autopsiado naquele dia. Ele sobreviveu após ficar em coma por semanas. Às vezes me pergunto se o que vi naquela manhã foi algum tipo de aviso ou intervenção. Mas são perguntas que acho que nunca terei resposta. Trabalho há 5 anos como técnico de segurança em um hospital público aqui de São Paulo. E parte do meu trabalho é monitorar as câmeras durante o turno da noite. Nunca tive problemas com isso. Sempre foi uma rotina tranquila, exceto por algumas emergências normais de hospital e um ou outro caso de pessoas tentando entrar fora do horário de visitas. Mas o que aconteceu na semana passada me deixou tão perturbado que não consigo mais ficar sozinho na sala de monitoramento. Tenho compartilhado isso com alguns colegas, mas a maioria acha que é coisa da minha cabeça ou que eu dormi durante o trabalho. Por isso resolvi compartilhar aqui. Preciso que alguém me ajude a entender se estou ficando louco.
Era por volta das 2 da manhã de terça-feira, quando comecei a fazer a ronda nas câmeras do necrotério, que fica no subsolo. É um procedimento padrão que fazemos a cada hora, principalmente porque já tivemos casos de pessoas tentando entrar lá para roubar pertences dos falecidos. O necrotério tem 4 salas pequenas, cada uma com capacidade para 3 corpos. Naquela noite, a sala 3 estava com ocupação máxima. 3 corpos que chegaram mais cedo, vítimas de um acidente de carro na Marginal. Estava tudo normal, como sempre, os corpos cobertos com lençóis brancos, as luzes fluorescentes piscando de leve, como sempre fazem naquela área mais antiga do hospital. Foi quando notei algo estranho na tela do monitor. Me desculpe. Vou reescrever, mantendo o protagonista como alguém que trabalha diretamente no necrotério, não na segurança. Aqui vão os 2 primeiros parágrafos corretos. Trabalho há 8 anos como auxiliar em um necrotério de São Paulo. É um trabalho que muita gente não entende ou tem medo, mas sempre encarei com naturalidade e respeito. Afinal, alguém precisa cuidar das pessoas depois que elas partem, não é? Nunca tive experiências estranhas ou assustadoras. Sempre mantive uma relação profissional com o meu trabalho. Mas o que aconteceu na semana passada mexeu tanto comigo que ainda não consigo dormir direito. Tenho compartilhado isso com alguns colegas, mas ninguém acredita em mim. Por isso vim aqui contar, preciso colocar isso para fora antes que me deixe maluco. Era uma terça-feira e eu estava fazendo plantão noturno sozinho, como costumava fazer 2 vezes por semana. Por volta das 2 da manhã, eu estava na minha sala preenchendo alguns relatórios quando decidi fazer uma checagem nas câmaras frias. É procedimento padrão verificar a temperatura algumas vezes durante a noite. Naquela noite, estávamos com 3 corpos na sala 3, todos de um mesmo acidente de carro que tinha acontecido mais cedo. Os corpos estavam alinhados nas macas de inox, cobertos com os lençóis brancos que usamos, e a luz fria da sala piscava levemente, como sempre acontece naquela área mais antiga do prédio. Foi quando notei algo que me fez congelar na porta. De início, achei que estava tendo algum tipo de alucinação por causa do cansaço. Pisquei várias vezes e cheguei a esfregar os olhos, mas a cena continuava ali, bem na minha frente. Os 3 lençóis se moviam sutilmente para cima e para baixo, como se os corpos embaixo deles estivessem respirando. Mas não era um movimento aleatório. Os 3 lençóis subiam e desciam em perfeita sincronia, como se estivessem conectados de alguma forma. Fiquei paralisado por alguns segundos, sentindo meu próprio coração disparar no peito. Em 8 anos de profissão, eu já tinha visto alguns movimentos post-mortem, que são normais por causa dos gases, mas nada nem remotamente parecido com aquilo. Minha primeira reação foi verificar o sistema de ventilação. Às vezes, temos problemas com as tubulações antigas e o ar pode causar movimentos nos lençóis. Foi a única explicação racional que consegui pensar naquele momento. Entrei na sala com as pernas tremendo e fui até o painel de controle na parede. O sistema estava completamente desligado, como deveria estar naquele horário. Chequei as janelas, mas todas estavam fechadas e vedadas, como sempre ficam. Não havia nenhuma fonte de vento ou ar que pudesse explicar aquele movimento. Quando me virei para olhar as macas novamente, o movimento tinha ficado mais forte, mais evidente. Era como se os 3 estivessem respirando cada vez mais profundamente, ainda mantendo aquele ritmo perturbador em sincronia. O pânico começou a tomar conta de mim quando percebi que a temperatura da sala estava caindo rapidamente. O termômetro digital na parede marcava 10 quando entrei, e agora já mostrava 13, uma queda impossível de acontecer em tão pouco tempo, ainda mais com o sistema desligado. Minhas mãos começaram a tremer, e eu podia ver minha própria respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar. O mais assustador é que quanto mais a temperatura baixava, mais intensos ficavam os movimentos dos lençóis.
Era como se algo estivesse dando força, energia ou sei lá o que para aqueles corpos. Nesse momento, percebi que precisava sair dali imediatamente, mas meus pés pareciam pregados no chão. Foi quando ouvi. No início era apenas um ruído baixo, quase imperceptível, mas foi aumentando gradualmente. Era um som de respiração, pesada e ritmada, vindo das 3 macas ao mesmo tempo. Não era como uma pessoa normal respirando. Era um som grave, rouco, como se viesse de muito longe ou de muito fundo. O som se misturava com um tipo de zumbido que parecia fazer as paredes vibrarem levemente. As luzes da sala começaram a piscar mais rápido, e a cada piscada, os lençóis pareciam se mover de forma mais violenta. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo simplesmente não respondia. Estava completamente paralisado pelo medo, sentindo o ar gelado queimar meus pulmões a cada respiração. De repente, todos os lençóis se estenderam completamente para cima, como se os 3 corpos tivessem arqueado as costas ao mesmo tempo. O som de respiração se transformou em algo parecido com um gemido coletivo, grave e angustiante. A temperatura tinha chegado a 8 acima e eu já não sentia mais meus dedos. As luzes agora piscavam freneticamente e em um dos momentos de escuridão, juro que vi 3 sombras se formarem na parede. Sombras altas e distorcidas que não correspondiam aos corpos nas macas. Nesse momento, finalmente consegui me mexer. Cambaleei para trás até bater contra a porta sem tirar os olhos das macas. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui achar a maçaneta. Quando finalmente abri a porta e saí da sala, ouvi um barulho ensurdecedor, como se todas as macas de metal tivessem sido arrastadas ao mesmo tempo. Bati a porta com força e corri pelo corredor até minha sala, onde desabei na cadeira, suando frio e com o coração quase saindo pela boca. Fiquei ali, paralisado, por quase 1 hora, tentando processar o que tinha acontecido. Quando finalmente criei coragem para voltar à sala 3, já estava amanhecendo. Abri a porta lentamente, esperando encontrar um cenário de caos, com as macas fora do lugar e os lençóis jogados. Mas tudo estava exatamente como deveria estar. Os corpos alinhados, cobertos pelos lençóis, perfeitamente imóveis. A temperatura estava normal, as luzes funcionavam normalmente. E não havia nenhum sinal do que tinha acontecido durante a madrugada. Passei o resto do plantão em estado de choque, alternando entre momentos de pânico e de dúvida sobre minha própria sanidade. Chequei os registros de temperatura da sala, mas o sistema não tinha marcado nenhuma alteração durante a noite. As câmeras de segurança do corredor estavam funcionando normalmente, mas as da sala 3 tinham apresentado uma falha técnica exatamente durante aquele período. Só voltaram a funcionar quando o sol nasceu. Ninguém mais estava no necrotério durante aquela madrugada e eu não tinha como provar o que tinha acontecido. As famílias vieram buscar os corpos na manhã seguinte e tudo seguiu como se nada tivesse acontecido. Já se passou 1 semana e não consigo parar de pensar nisso. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles lençóis se movendo em sincronia perfeita. O som daquela respiração coletiva ainda ecoa na minha mente. Pedi transferência para o turno do dia, inventei uma desculpa sobre problemas de saúde, mas sei que nunca vou esquecer o que aconteceu naquela sala. O pior é que, desde então, tenho notado coisas estranhas acontecendo em outras salas do necrotério durante o dia. Às vezes, quando estou sozinho, organizando documentos, ouço aquele mesmo zumbido baixo vindo das câmaras. E juro que pelo canto do olho, às vezes vejo os lençóis se moverem levemente, como se algo estivesse tentando respirar embaixo deles. O que mais me assusta é que comecei a pesquisar sobre o acidente que matou aquelas 3 pessoas. Descobri que elas não se conheciam, estavam em carros diferentes e acabaram se envolvendo na mesma colisão. Mas quando procurei mais informações, encontrei algo perturbador. Os 3 eram pacientes do mesmo psiquiatra
e participavam de um estudo sobre sonhos lúcidos e experiências fora do corpo. A última sessão dos 3 tinha sido no dia do acidente. Tento me convencer de que é apenas uma coincidência bizarra, mas não consigo deixar de pensar que talvez eles ainda estivessem conectados de alguma forma, mesmo depois da morte. Nunca contei essa história detalhadamente para ninguém até agora. Meus colegas perceberam que estou diferente, mais calado e assustado, mas não insistem muito em perguntar o motivo. Semana passada, um dos enfermeiros do turno da noite comentou que também tem observado coisas estranhas na sala 3, principalmente em noites de plantão mais vazias. Ele não quis entrar em detalhes, mas percebi pelo seu olhar que talvez ele tenha presenciado algo parecido. Agora, toda vez que preciso entrar em uma das salas, não consigo evitar olhar para os lençóis, esperando ver aquele movimento suave de respiração. E às vezes, quando o necrotério está muito silencioso, tenho certeza que posso ouvir aquela respiração coletiva, como se algo muito maior do que podemos entender estivesse acontecendo ali. Eu morava em um apartamento relativamente agradável no centro e trabalhava como técnica oftalmológica. Cheguei em casa do trabalho na minha hora usual, por volta das 16h30. Abri a porta e entrei. Coloquei meu telefone, carteira e chaves na ilha da cozinha, ouvindo minha pesada porta de metal se fechar barulhentamente atrás de mim, e comecei a fazer algumas tarefas domésticas. Eu nunca esqueci de trancar minha porta uma vez em 5 anos, até aquele dia. Atravessei meu banheiro e entrei no meu grande closet, começando a pendurar a roupa que tinha lavado no dia anterior. Enquanto isso, a porta de casa abriu e eu sorri, surpresa, pensando que era meu marido voltando para casa um pouco mais cedo. "Estou aqui, amor", eu disse alegremente, mas fui recebida pelo silêncio. Lentamente, comecei a sentir aquela sensação de que algo não estava certo. Tentei mandar essa sensação embora, me convencendo do que o meu marido simplesmente não me ouvira. E saí para a sala de estar. Mas quando cheguei na cozinha, percebi que do outro lado da ilha da cozinha estava um completo estranho. Era um homem mais velho do que eu, na casa dos 50 anos, mas é difícil para mim lembrar os traços ou detalhes exatos do rosto. Ele simplesmente estava lá, me encarando, sem capuz, sem armas, apenas olhando para mim. Perguntei para mim mesma se ele tinha entrado no apartamento errado e estava prestes a se desculpar e sair, mas enquanto continuava a me encarar, percebi que precisava fazer algo além de apenas ficar ali, de boca aberta, olhando para esse estranho na minha casa. Me aproximei dele, tentando ser o mais ameaçadora possível, o que era difícil, dada a minha estatura. Tentei engrossar a voz e mandei que ele saísse do meu apartamento. Ele simplesmente me ignorou como se eu não tivesse falado. Então, começou a pegar minhas coisas. Meu celular, minhas chaves, minha carteira. Ele os pegou metodicamente e os colocou no bolso. Foi então que percebi que essa pessoa era realmente perigosa. Eu era ingênua o suficiente para ter duvidado da má índole dele, até aquele momento. Avancei em direção ao único outro dispositivo que eu tinha e que me permitiria obter ajuda: meu computador. Tive que dar alguns passos em direção ao intruso para alcançá-lo, mas ainda estava a 5 metros de distância dele. Então sabia que poderia agarrá-lo e correr antes que ele pudesse me alcançar. Quando peguei o computador e me virei, percebi que ele se moveu em minha direção. Corri de volta para o banheiro, porque era o único lugar para onde eu poderia ir, e tranquei 2 portas entre nós: minha porta do banheiro e a porta do corredor. Bati e tranquei a primeira porta, e em poucos segundos ouvi ele mexendo na porta, tentando abri-la. Entrei rapidamente no closet e tranquei também aquela porta. Em seguida, abri meu computador e enviei uma mensagem para meu marido pelo WhatsApp. Enviei mensagem após mensagem.
implorando para ligar para a polícia e dizer que havia um intruso no apartamento. Ele recebeu as mensagens em poucos minutos e disse que sairia imediatamente do trabalho. Esperei e esperei. Até que a porta do banheiro abriu e o homem desconhecido entrou. Ele se aproximou da porta do closet e começou a tentar arrombá-la também. Esta é a parte em que as pessoas geralmente começam a me dar conselhos sobre o que eu deveria ter feito. Mas tudo o que posso dizer é que eu estava congelada pelo medo e pelo choque. Não sei, mas não gritei, não chorei. Não procurei uma arma naquele armário escuro. Não reforcei a porta, nem tentei mantê-la fechada. Simplesmente me ajoelhei no meu armário e esperei para morrer, porque sabia que era o que ia acontecer. As pessoas gostam de me dizer que eu morava em um apartamento. Então, certamente, se eu gritasse, alguém ouviria e viria me ajudar, certo? Certamente, havia algo pesado o suficiente no armário para usar como defesa. Até mesmo o laptop que eu tinha machucaria se eu o jogasse em alguém. Por que eu não fiz nada? Eu realmente não tenho uma resposta para isso. Mas a porta do armário milagrosamente resistiu. Ouvi passos frustrados, voltando para a área de estar do meu apartamento. Ouvi coisas se quebrando, garrafas se estilhaçando, minhas gavetas, geladeira e armários sendo arrombados enquanto coisas eram jogadas pelo ar. Eu estava sentada naquele armário, chorando silenciosamente, querendo sair, mas sentindo que a morte era inevitável. Me sinto muito mal pelo meu egoísmo naquele momento, mas enviei uma mensagem para minha mãe, que morava a 15 horas de carro, e disse a ela o que estava acontecendo. Eu queria desesperadamente conforto, e lhe disse o quanto a amava. Não sou uma mãe, mas posso apenas imaginar o medo e a impotência que causei a ela, sabendo que sua filha estava em perigo e que não havia nada que ela pudesse fazer para ajudar. Ela me mandou mensagens, constantemente, implorando-me para continuar respondendo. Eu disse que faria isso pelo maior tempo possível, mas também disse a ela para dizer aos meus irmãos que os amava e para ajudar meu marido a superar qualquer coisa que acontecesse. O intruso recomeçou a mexer na porta do armário, murmurando palavras desconexas que eu mal conseguia distinguir. Lembro-me de ter esperança de que a polícia chegasse ao apartamento antes do meu marido, para que ele não fosse quem me encontrasse em qualquer estado em que o invasor me deixasse. A porta da frente se abriu novamente e era meu marido gritando por mim. O intruso saiu novamente para a sala de estar, onde estava a porta da frente. Nesse momento, eu abri a porta e corri para fora do armário e encontrei meu marido no chão, lutando com ele. O homem continuou murmurando, às vezes gritando, mas nunca oferecendo muita resistência. Tudo isso é confuso para mim. Lembro-me de sentir como se a sala estivesse girando, cheia de medo, principalmente pelo meu marido. Nesse ponto, finalmente a polícia encontrou o apartamento. Levou cerca de 25 minutos para chegarem, o que ainda me deixa boquiaberta. Sei que o tempo parece se mover lentamente em situações assustadoras. Então pensei que teria sido menos. Mas desde que meu marido os chamou, foram 25 minutos angustiantes. Isso nunca deixou de me impressionar como o tempo de resposta para uma invasão doméstica foi excepcionalmente longo. Eles levaram o homem para fora do meu apartamento. Passei entorpecida pelo processo de fazer um relatório à polícia, contando o que aconteceu. Um dos oficiais comentou que eu deveria sempre manter minha porta de casa trancada. Tenho certeza de que ele viu essa situação terminar de forma diferente para outras mulheres. Dentro de 30 minutos, o incidente mais aterrorizante da minha vida havia terminado. Mas carreguei o medo, a violação, a ansiedade de ter alguém intrometendo-se em meu espaço. Por anos. Se aconteceu uma vez, poderia acontecer novamente. Se você chegou até aqui,
Obrigado por ouvir. Se algo semelhante aconteceu com você e você ainda está lidando com as consequências, como noites sem dormir, ficar acordado ouvindo os sons, pesadelos ou verificar constantemente as fechaduras, saiba que não está sozinho. Mas, por favor, continue seguindo em frente, porque há sempre algo positivo, mesmo quando as coisas estão difíceis. Os eventos que mencionei realmente aconteceram. Acho que, desde pequena, acredito em fantasmas, porque minha mãe sempre falou sobre suas experiências de infância. Mas, com toda certeza, um evento em especial o solidificou. Eu estava num cinema, onde meu ex-namorado trabalhava. Era por volta das 2 da manhã, e várias pessoas estavam saindo depois de um filme que havia começado na meia-noite. Como os banheiros individuais estavam ocupados e eu estava apertada para fazer xixi, caminhei até o lado oposto do cinema para procurar um banheiro vazio. Eles não exibiram filmes da meia-noite nesta ala, então estava deserta. Este banheiro tinha 2 cabines e uma área de pia. Percebi que outra pessoa estava lá quando entrei. Parecia uma criança que estava de pé na cabine menor, em frente ao banheiro, com a porta parcialmente aberta. Me pareceu que ela estava com um casaco vermelho, talvez lã. Eu entrei no segundo banheiro para deficientes. Enquanto eu estava no banheiro, a criança começou a bater na divisória dentro de sua cabine, bem onde o papel higiênico estava montado na minha cabine. A partição era frágil, então. Mesmo que ela não estivesse batendo com muita força, estava chacoalhando a cada estrondo. Neste ponto, eu estou super irritada. Hoje eu diria, só um minuto, querida. Eu posso te ajudar a voltar para sua família quando eu sair. Mas eu tinha 18 anos e ainda não sentia nenhuma obrigação de ser legal com as crianças. Eu também fiquei irritada com essa mãe-pai teórico, por não cuidar do filho deles e torná-lo um meu problema. Mas eu sabia que, de qualquer forma, eu acabaria levando-a de volta para seus pais, é claro. Não foi muito estranho para mim ver aquela menina ali, porque já no passado havia visto outras crianças, filhos de alguns funcionários, e eu também tinha visto outras pessoas naquele dia com crianças, assistindo à última sessão, embora geralmente houvesse filmes com restrição de mais 16. Agora que reflito bem, percebo que deveria ter achado a situação estranha, pois se houvesse algum filho de um funcionário naquela noite, correndo por aí, com certeza o teria visto. No entanto, naquele momento, não me alarmei com isso. A batida continuou enquanto eu lavava as mãos na pequena pia, localizada dentro da cabine para deficientes. Já sem paciência, abri a porta da minha cabine e a batida parou imediatamente. Então olhei ao redor, procurando pela menina, mas nem a sombra dela. Isso era impossível, considerando o fato que eu abri a porta enquanto ela ainda estava batendo na minha cabine. Como ela poderia sair tão rápido? E ainda sem fazer barulho nem nada? Impossível. Eu surtei. Saí imediatamente do banheiro e andei pelo corredor, até alcançar os funcionários. E contei o que havia presenciado. Meu ex correu para dar uma olhada, mas estava vazio. Todos nós começamos a conversar a respeito e olhar em toda aquela ala. Havia uma fileira de portas de saída de vidro naquela ala, mas elas estavam trancadas com um tipo de corrente desde as 22h40. Se alguém tivesse saído das portas de emergência do cinema, um alarme teria disparado. Eu não estava bêbada, nem havia feito uso de nada. Não tenho histórico de alucinações ou outros problemas médicos passados ou presentes. Quando entrei no banheiro, não sabia nada sobre a presença de fantasmas naquele cinema moderno. Nem estava procurando ou pensando neles. Na verdade, eu queria ir para casa e fiquei irritada, porque meu ex
Continuava conversando com todos. Então, a conversa mudou, e alguns funcionários me contaram suas histórias sobre a Sala 8, bem ao lado daquele banheiro, incluindo um caso em que algumas cadeiras que estavam empilhadas, como de costume, acabaram virando de cabeça para baixo e equilibradas nas prateleiras de uma sala de armazenamento que era acessível atrás da Sala 8. Esse funcionário me contou que tiveram que usar uma escada que estava armazenada em outro lugar e pediu ajuda de outros funcionários para alcançar as cadeiras e colocá-las de volta no lugar correto. Ele afirmou que, no início do turno, as cadeiras estavam empilhadas, normalmente, naquela sala de armazenamento. Também alertou para o perigo da situação, pois as cadeiras eram pesadas e mal posicionadas, podendo cair na cabeça de alguém. Nunca consegui encontrar outra explicação para esse encontro. Eu não sei quem era aquela menina, mas eu gostaria de ter perguntado para ela o que queria. Minha mãe é de uma região montanhosa do meu país, onde as comunidades são muito próximas umas das outras e compartilham crenças semelhantes. É um lugar encantador para visitar. Tenho ido lá todos os anos desde que nasci e tenho um forte vínculo com o lugar e a casa. Isso começou quando eu tinha cerca de 11 anos. Embora eu não me rotule de cético, nunca tive medo de fantasmas quando criança. Minha mãe costumava dizer que, muitas vezes, eu brincava no escuro sozinho, com o meu amigo imaginário. Eu me sentia tão confortável na casa da minha avó. Mas, de repente, em um ano específico, comecei a ficar paranoico e relutava em andar sozinho ou ficar em um quarto sozinho. Não queria que nenhuma janela ficasse aberta no meu quarto. Isso surpreendeu a todos. E minha mãe até me repreendeu por isso. Comecei a ter pesadelos e terrores noturnos. Acordava suado sem me lembrar de detalhes dos sonhos. Chorava enquanto dormia. E quando acordava, não conseguia explicar o motivo do choro aos meus familiares. Nunca tive histórico de sonambulismo. Após retornar de uma dessas férias, comecei a perceber sombras no canto do olho, principalmente quando estava em casa. Mas eu não ficava com medo e até brincava com meu pai, dizendo que estava ficando louco. Essas sombras apareciam regularmente e sempre eram as mesmas, mas na época não dei muita atenção a isso. Uma das sombras que me recordo é a de uma mulher com roupas escuras e cabelos longos. Quando voltei para a casa da minha avó nas férias seguintes, a paranoia retornou. Comecei a dormir com a luz acesa, algo que nunca fiz antes. Sempre gostei de dormir no escuro total, confiança que aprendi com meu pai. Minha mãe me contou que uma noite acordei gritando, dizendo que alguém estava segurando minha perna, mas eu não me lembro disso. Durante esse tempo, algo muito inexplicável aconteceu. Temos um espaço onde toda a família se reúne para jantar. O corredor do lado de fora é iluminado por uma única luz e não é permitido entrar na sala com chinelos de rua. Uma noite, depois do jantar, eu e minha tia encontramos um escorpião morto dentro do meu chinelo. Minha tia, surpresa, o descartou. Eu não estava tão assustado, apenas curioso para ver um escorpião de verdade. Porém, meu humor mudou rapidamente quando isso aconteceu novamente, nas 2 noites seguintes. Em 3 noites consecutivas, encontramos escorpiões perto dos meus chinelos. Isso nunca aconteceu antes e nunca mais aconteceu desde então. Depois disso, tenho uma vaga lembrança de ter sido levado por minha bisavó, que não falava a mesma língua que eu, a um templo budista para conhecer um monge. Essa lembrança parece muito vívida para mim, mas minha mãe diz que nunca aconteceu. Mas eu lembro muito bem que minha avó me levou ao templo para orar
sobre essa experiência, e depois disso, todos esses estranhos eventos pararam. Os terrores noturnos, a paranoia e as figuras desapareceram. Até hoje, nenhum desses hábitos voltou a ocorrer. Ainda visito a casa da minha avó e agora durmo na escuridão sem medo. Na época, nada disso parecia estranho, mas olhando para trás, estou um pouco confuso. Então, acabei de terminar a prova das 6h30 da tarde, realizada na ala superior do prédio da nossa escola. A ala superior tem as salas de aula. A ala inferior abriga o saguão e tem um elevador à esquerda e uma escada no extremo direito. Como o prédio tem paredes de vidro e luzes de Natal espalhadas por toda a fachada de vidro, a manutenção desliga as luzes da ala inferior após as 6 da tarde, puramente por motivos estéticos. As luzes de Natal ao ar livre realmente se destacam. De qualquer forma, acabei de terminar minha prova, que foi realizada na sala 402. Fui um dos primeiros alunos a terminar a prova. Quando saí da sala de exames, estava sozinho e fazendo meu caminho para a ala inferior, onde fica o saguão. Estava pronto para descer a escada, quando o elevador, bem atrás de mim, simplesmente se abriu. Olhei para trás e estava tão iluminado que iluminou todo o saguão escuro. Mas não havia ninguém no saguão além de mim, e ninguém estava dentro do elevador aberto. Notei que o botão de chamada também estava aceso e indicava que estava descendo. Pensei comigo mesmo. Talvez alguém tenha saído muito rápido e acidentalmente apertado 1 ou 2 botões antes de sair. Achei estranho, mas não dei importância. Continuei descendo até o 3º andar pela escada, e assim que cheguei ao saguão do 3º andar, o elevador se abriu novamente. Passou uma luz incomum, brilhante, do outro extremo do corredor. Olhei novamente e vi que mais uma vez não havia ninguém dentro do elevador e ninguém estava no saguão. Mais uma vez, o botão de chamada estava aceso, como se tivesse sido pressionado, e indicava que estava descendo. Nesse ponto, eu estava ficando nervoso e simplesmente não conseguia olhar para aquele elevador por muito tempo. Mantendo os olhos nos meus sapatos, desci a escada até o 2º andar. Foi quando aconteceu pela 3ª vez. As portas do elevador se abriram assim que alcancei aquele 2º andar. Ele lançou sua luz sobre todo o saguão e, mais uma vez, mostrou que não havia ninguém dentro do elevador. Ninguém estava lá e ninguém estava no saguão, o que significava que ninguém poderia ter pressionado aquele botão, e ainda assim ele continuava descendo. Não havia ninguém lá, e no entanto eu tinha a sensação inabalável de que alguém estava me encarando de dentro daquele elevador. Corri o mais rápido que pude, até o térreo. Desta vez fui mais rápido que o elevador. O térreo, que estava vazio, também estava sem luz. Mas as portas principais que levam para fora permitiam um pouco de luz e barulho. Saí do prédio o mais rápido que pude e só consegui relaxar alguns passos fora do prédio. Foi então que um colega de classe me chamou dos bancos, logo fora do prédio, e senti um alívio instantâneo. Agora que terminei de escrever isso, acabei de lembrar que durante nossas provas do meio do ano, um dos fiscais de uma prova noturna nos disse que uma vez viu o fantasma de um menino dentro da sala 401. A sala 401 fica ao lado da sala onde fiz minha prova. Isso virou um rumor bobo por um tempo, mas ninguém realmente deu muito crédito a isso. Eu sou um rapaz de 18 anos. Tenho um pastor alemão extremamente grande
que precisa ser levado para passear cerca de 3 vezes ao dia por 1 hora. Sou bastante robusto e no dia deste encontro eu estava usando uma jaqueta de couro preta, muito grande, com jeans pretos justos. Minha casa fica perto de um grande parque e levo meu cachorro lá todos os dias. Sempre pego um caminho isolado, em vez do principal. Existem 2 desses caminhos paralelos entre si, distanciados cerca de 20 metros um do outro. Um deles leva a um rio, onde também há uma casa abandonada. O outro se estende sobre este último. Saí de casa com meu cachorro por volta das 13 horas. Peguei o caminho principal até chegar aos 2 caminhos isolados. Eu costumo seguir o mais próximo do rio, para que meu cachorro também possa dar um mergulho na água. Enquanto eu caminhava, ouvi alguém falando do caminho acima. As vozes vinham de um canto que eu estava prestes a alcançar. Imediatamente, prendi a coleira do meu cachorro como precaução e comecei a subir a colina lentamente, me preparando para virar a esquina. Enquanto eu procurava pela fonte do ruído, vi uma mulher com um blazer rosa sentada no chão conversando com outro homem, também sentado no chão. Percebi, no entanto, que algo estava errado. A mulher estava sorrindo, enquanto o homem, mais para o meio da colina, estava com uma bicicleta tombada ao lado dele. Parecia que acabara de acontecer um acidente. O caminho não estava escorregadio, mas era íngreme e estreito. O declive nessa seção era de cerca de 8 metros. Foi nesse momento, enquanto me aproximava lentamente deles, que ouvi a senhora de rosa dizer: "Alguém está vindo." O homem respondeu com algo que não consegui ouvir claramente. "Como você sabe?" respondeu a mulher. Meu cachorro começou a chorar e se afastou do caminho, puxando a coleira para investigar. Imediatamente, eu o puxei de volta e perguntei à mulher se estava tudo bem. Ela não respondeu, apenas sorriu para mim e depois olhou novamente para o homem ao seu lado, que era careca e mais velho. Ficamos nos encarando por um segundo, e eu a observei bem antes de continuar a caminhada, ao longo do caminho. Como eu disse, ela estava usando esse blazer rosa brilhante, com calças camufladas e grandes botas. Devia ter pelo menos 40 anos. Se você já viu os filmes de Harry Potter, pense em Dolores Umbridge, então terá uma ideia mais clara de sua aparência. De qualquer forma, continuei minha caminhada até chegar ao fim do caminho. Depois desse ponto, você pode decidir se quer continuar a caminhada ou voltar. Decidi voltar, mas desta vez pelo caminho principal. Comecei a caminhar de volta para casa, mas senti no estômago que precisava voltar. Afinal, aquele homem poderia estar ferido e a mulher poderia ter sido simplesmente intimidada pela minha presença repentina ou pelo meu cachorro grotescamente grande. Enquanto eu voltava de longe, vi a senhora de rosa parar 2 garotos. Acredito que eles não tinham mais de 12 anos. Me aproximei rapidamente e ouvi a mulher dizer algo como: "Ele caiu e não consegue se mexer. Por favor, vocês podem me ajudar?" O estranho é que o homem não estava mais no mesmo lugar de antes. Da perspectiva deles, eles não podiam vê-lo, mas eu sim, e naquele momento fiquei chocado, pois vi o homem caminhando rapidamente com sua bicicleta em uma parte mais íngreme, para depois se deitar no chão e jogar a bicicleta ao lado dele, como se estivesse simulando uma queda. Aquela mulher estava seduzindo aqueles meninos para que fossem ajudar o homem, que claramente estava ileso. Decidi imediatamente voltar ao caminho deles e ajudar aqueles meninos. Tentei até usar o celular, mas não havia sinal naquela área do parque. Depois de caminhar rapidamente, alcancei a mulher e a vi discutindo com o homem. A conversa deles foi mais ou menos assim: "Temos que ir embora. Se não fosse uma idiota assustadora, aqueles meninos teriam vindo." "Ei, você disse
que não podíamos enfrentar aquele cara grande com o cachorro. Nesse momento, entrei em pânico. Eles já tinham me visto e me aproximei rapidamente. Eu tinha que ultrapassá-los rapidamente. Puxei a coleira do meu cachorro para mantê-lo o mais próximo possível de mim enquanto percorria aquele caminho largo, pouco mais de 1 metro. Aparentemente, a mulher afirmava que seu marido tinha caído de bicicleta e precisava de ajuda. Mas os meninos não caíram na história. Nunca mais voltarei para aquela parte da floresta por um bom tempo. E espero que a mulher de rosa e o homem tenham sido capturados.